Existe uma forma de participar da missa que alguns santos descreveram como a mais poderosa de todas. E ela está disponível exatamente para quem mais sofreu. Fique comigo até o final, porque antes de terminar, vou te mostrar isso com uma clareza que provavelmente ninguém nunca teve coragem de te dar. Agora me ouça com atenção. O que você faz todo domingo pode estar sendo feito de uma forma que desperdiça uma graça que foi preparada especificamente para você. Não estou falando de pecado, estou falando de algo muito mais sutil e muito mais importante do que isso. Meu nome é Padre Sebastião Neves Barbosa. Sou pároco da Diocese de Mariana, em Minas Gerais, e há 40 anos sento do outro lado da grade do confessionário e escuto o que as pessoas não conseguem dizer em voz alta para mais ninguém. Aprendi a ser cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo, mas o que vou compartilhar aqui hoje não é opinião minha. É o que os maiores santos e teólogos da Igreja documentaram ao longo de séculos e que, por algum motivo, chegou a pouquíssimas pessoas nos bancos da missa. Antes de continuar, me faço sempre uma pergunta quando preparo um ensinamento. Minha mãe, que nunca estudou teologia, mas nunca faltou uma missa na vida, entenderia isso sem dicionário? Se a resposta for sim, eu sigo em frente. Minha mãe, Dona Ivone, ficou viúva aos 49 anos. Continuava indo à missa toda semana na igreja de São Francisco de Paula, em São João del Rei. Havia uma mulher na paróquia que ela mencionava sempre com muito cuidado. Dona Teresa Guimarães. Divorciada. Ia à missa de véu escuro, sempre no mesmo banco, nunca se levantava para a comunhão. Um dia, ainda menino, eu perguntei à minha mãe por que Dona Teresa ficava sentada enquanto todo mundo se levantava. Minha mãe olhou para mim e respondeu baixinho: ela respeita o que não entende ainda. E Deus vê esse respeito. Levei 30 anos de ministério para entender que minha mãe, sem formação teológica nenhuma, havia capturado em uma frase algo que muitos padres não conseguem articular. Hoje vou fazer 3 revelações sobre isso. A terceira é a mais importante e é a que a maioria dos padres evita porque exige muita coragem. Não pule nenhuma parte, porque cada uma prepara você para a próxima. E a promessa que fiz nos primeiros segundos desse vídeo só vai ser cumprida lá no final. Fica comigo. Antes de chegar às revelações, deixa eu te dizer uma coisa que São João Paulo II disse numa homilia em Roma, no encerramento do Sínodo sobre a Família. A Igreja acompanha com amor materno todos os que se encontram em situações de dificuldade, sabendo que a misericórdia de Deus é mais forte que qualquer fraqueza humana. Ele não disse isso como figura de linguagem. Ele disse como doutrina. E daqui a pouco você vai entender por que essa frase muda tudo. Pensa numa porta de entrada de uma casa grande. Tem a porta da frente, onde a família entra, e tem uma porta lateral, pela qual, às vezes, os visitantes passam quando chegam sem avisar. Agora imagina que alguém passou pela porta lateral uma vez, porque viu outro ser barrado na frente, e daí por diante, sem nunca verificar se a porta da frente estava aberta para ela, passou 40 anos entrando por onde não precisava entrar.
Esse é o mecanismo espiritual que preciso te explicar, e ele começa com a primeira revelação. A primeira revelação se chama a ausência que se chama respeito. Existe uma distinção que a igreja faz com muita clareza e que a maioria das pessoas nos bancos nunca ouviu. E essa distinção divide os divorciados em situações completamente diferentes diante dos sacramentos. De um lado, o divorciado que não contraiu nova união civil e não vive em novo relacionamento conjugal. Do outro, o divorciado que está em nova união. Essas duas situações são canônicas e pastoralmente diferentes. E durante décadas, elas foram tratadas como se fossem a mesma coisa, gerando um silêncio que custou caro a muita gente. São João Paulo II, na exortação apostólica Familiaris Consortio de 1981, no número 84, fez essa distinção com uma clareza que não dá margem à interpretação. Para os divorciados que não contraíram nova união, o Papa afirmou que devem ser incentivados a participar plenamente da vida sacramental da Igreja. Plenamente, não tolerados, não aceitos com condição, incentivados. Uma paroquiana minha ficou 14 anos sem se aproximar dos sacramentos. Não porque alguém a proibiu, porque ela mesma concluiu que não tinha direito, e ninguém teve coragem de corrigir esse engano. Quando finalmente veio a uma confissão ordinária e contou sua situação, saiu de lá como alguém que acaba de descobrir que a chave estava no próprio bolso o tempo todo. Ela me olhou e disse: "Padre, eu fiquei 14 anos de castigo sem precisar." Agora, se você é divorciada e não está em nova união, aqui está a instrução. Vai a uma confissão ordinária esta semana. Não é confissão geral, não é consulta especial com o bispo. É uma confissão comum, como qualquer outra. Conta sua situação ao confessor em uma frase. Pede orientação específica. O confessor vai confirmar o que estou dizendo, porque isso não é opinião minha, é doutrina pública da Igreja. E no domingo seguinte, você pode se levantar quando todos se levantam. O que muda quando isso acontece é que a sua presença na missa deixa de ser vigília e passa a ser comunhão real, no sentido mais pleno que essa palavra tem. Você vai pensar, mas então por que ninguém nunca me disse isso? Eu entendo esse pensamento. São João Paulo II escreveu isso em 1981. São mais de 40 anos de silêncio pastoral sobre um documento público. Não foi má intenção de ninguém. Foi o peso do tema fazendo as pessoas desviarem dele. Mas hoje eu falei. Antes de continuar, se tem alguém na sua família que passa por isso, uma irmã, uma filha, uma amiga que você sabe que sofre em silêncio toda vez que vai à missa, clica em inscrever agora para que esse vídeo chegue até ela também. E se esse assunto já tocou o seu coração nesses primeiros minutos, marca com um coração aqui embaixo, porque isso me diz que você está aqui de verdade e não por acaso. Agora, fique comigo. Quero te apresentar alguém antes da segunda revelação, porque ela vai fazer tudo o que vou dizer a seguir ficar muito mais real. Dona Aparecida Rodrigues Borges tem 71 anos e mora em Lagoa da Prata, aqui em Minas Gerais. Divorciada há 23 anos depois que o marido saiu de casa quando o filho mais novo tinha 9 anos, sem explicação que fizesse sentido. 3 filhos. Marcos, que vai à missa nas festas. Cida, que é catequista na própria paróquia dela.
e Rodrigo, o mais novo, que parou de ir à missa depois que os pais se separaram e diz que Deus existe, mas igreja não. Dona Aparecida nunca se envolveu com mais ninguém depois do divórcio. Acende uma vela para Nossa Senhora Aparecida toda quarta-feira às 6:30 da manhã antes de ir para a feira. Guarda na carteira uma foto do filho Rodrigo com 7 anos, antes do divórcio, e olha para ela toda vez que reza pela conversão dele. E tem um terço de madrepérola que ganhou da mãe no dia da sua primeira comunhão, o único objeto do casamento que ficou com ela. Um dia, ela veio me procurar e disse uma frase que eu não vou esquecer enquanto eu viver. Padre, eu nunca fui embora da igreja, mas às vezes sinto que a igreja foi embora de mim. É para Dona Aparecida e para todas as que se reconhecem nela que vem a segunda revelação. A segunda revelação se chama a devoção, que se chama penitência disfarçada. Dona Aparecida está em situação diferente da que descrevi na primeira revelação, porque ela está em situação irregular, como se diz canonicamente. Não por falta de fé, não por falta de presença, mas pela situação em que o casamento a deixou. E para ela e para todas nessa mesma situação, existe uma forma de participação da missa que a própria Igreja reconhece como dotada de graça real. Chama-se comunhão espiritual. O problema não é desconhecer a comunhão espiritual. A maioria já ouviu falar. O problema é como ela é praticada. A maioria a pratica como prêmio de consolação, como se fosse a comunhão de quem não pode comungar de verdade. E esse enquadramento errado transforma um ato de graça extraordinária num ato de autopunição silenciosa. É como rezar o terço acreditando que as contas estão quebradas. O gesto é correto, mas a crença sobre o gesto contamina o fruto que ele poderia produzir. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, parte 3, questão 80, artigo 1, escreveu que a comunhão espiritual, o desejo ardente de receber a Eucaristia, unido à conformidade com a vontade de Deus, produz efeitos reais de graça na alma, não efeitos simbólicos, não efeitos de consolo, efeitos reais. Séculos depois, São Afonso de Ligório, doutor da Igreja e fundador dos Redentoristas, desenvolveu uma fórmula específica de comunhão espiritual e ensinou que ela deveria ser praticada várias vezes ao dia, não apenas durante a missa, várias vezes ao dia. Acompanhei por 8 anos uma mulher em nova união que praticava a comunhão espiritual com crescente profundidade e consciência. Quando, anos depois, sua situação se regularizou, ela me disse algo que ficou cravado em mim. Sinto que a comunhão espiritual me preparou para receber o que eu ainda não sabia que estava chegando. Aqui está a instrução para quem está nessa situação. Na próxima missa, no momento em que todos se levantam para comungar, em vez de olhar para o banco ou fechar os olhos com resignação, faz o seguinte: coloca a mão sobre o coração, olha para o sacrário e diz internamente a fórmula de São Afonso de Ligório: Meu Jesus, acredito que estais no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo-vos na minha alma. Como não posso agora receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Faz isso em pé,
não sentada. A postura exterior expressa a disposição interior. O que muda quando isso é feito é que o momento mais doloroso da missa, ficar de fora quando todos se levantam, transforma-se no momento de maior intimidade possível com o Senhor. Você vai pensar, o padre está me consolando com palavras bonitas porque não posso comungar de verdade. Eu entendo esse pensamento, mas São Tomás de Aquino não estava consolando ninguém. Ele era o maior teólogo da história da Igreja, explicando um mecanismo real de graça. Isso não é consolação, é teologia com nome e sobrenome. Dona Aparecida ficou em silêncio quando eu ensinei isso a ela. E 2 semanas depois, ligou para a filha Cida com uma frase que a filha me repetiu depois, com os olhos cheios de água. Cida, hoje na missa eu não fiquei com vergonha. Fiquei com saudade de Deus. E a saudade é diferente da vergonha. Agora chegamos ao que eu prometi no início. Fique comigo. A terceira revelação se chama a graça que se chama invisível. Mas antes de te explicar o mecanismo, preciso te fazer 5 perguntas. E quero que você responda honestamente, só para você mesma, sem julgamento. Primeiro, você vai à missa há anos, mas existe um momento específico durante a missa, geralmente no ofertório ou na comunhão, em que um pensamento de tristeza ou indignidade passa pela sua cabeça sem que você consiga evitar. Segundo, você reza pelos filhos e pela família com muito mais fervor do que reza por você mesma, como se a sua própria salvação fosse uma causa menor ou menos urgente. Terceiro, você já pediu a Deus perdão pelo fim do casamento, mesmo sem ter sido culpada, porque por dentro ainda carrega um peso de responsabilidade que a razão não consegue dissolver. Quarto, você nunca contou a ninguém na paróquia a sua situação completa. Não por vergonha exatamente, mas por saber que a resposta vai ser vaga, ou que vai magoar alguém, ou que vai abrir uma conversa que você não tem energia para ter. Quinto, e esse é o que ninguém diz em voz alta, há dias em que você sente que a sua fé é mais forte do que a de pessoas que nunca passaram pelo que você passou. E imediatamente você sente culpa por ter pensado isso, como se fé e dor não pudessem produzir algo real ao mesmo tempo. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. A tradição da Igreja conhece uma realidade que se chama sofrimento redentor. É o oferecimento voluntário de uma dor não escolhida como participação no mistério da cruz de Cristo. E o que vou te dizer agora é o que a maioria dos padres não fala, não porque seja errado, mas porque exige coragem. O divorciado que perseverou sozinho, que não procurou novo relacionamento, que criou filhos sem companheiro, que foi ao banco da missa por anos sem comungar, que continuou acendendo vela, rezando terço, guardando a foto na carteira. Esse homem ou essa mulher carrega uma forma de participação no sofrimento de Cristo que a maioria dos fiéis nunca vai experimentar. Não porque seja superior a eles, mas porque o peso específico dessa cruz produz uma configuração interior com Cristo que santos e místicos identificaram ao longo dos séculos
como caminho privilegiado de santificação. Santa Faustina Kowalska, no seu diário intitulado A Misericórdia Divina na Minha Alma, no parágrafo 1612, registrou uma locução interior, na qual Jesus teria dito que as almas que sofrem em silêncio e oferecem sua dor com conformidade à vontade de Deus, têm poder intercessório especial pelas almas que mais precisam de misericórdia, superior ao de muitas orações formais pronunciadas sem esse peso. O que isso significa para você? Significa que todos os anos em que você foi à missa sem comungar, todo domingo em que ficou sentada enquanto todos se levantavam, toda vez que acendeu uma vela e rezou por um filho afastado, sem saber se tinha direito a pedir, tudo isso não foi desperdício, não foi penitência inútil, foi oferta. Era uma forma de participação no mistério da cruz que você nunca soube que estava fazendo, porque ninguém nunca te disse o nome do que você carregava. Agora vou te dar 5 instruções concretas, aplicáveis a partir de hoje. Primeira instrução. Esta noite, antes de dormir, coloca a mão no coração e diz em voz alta o nome de cada filho ou pessoa pela qual você reza. Não pensa, não planeja, só diz os nomes e depois diz uma frase só. Senhor, recebe o peso que carrego por eles como oferta, não como queixa. Quando você faz isso, você transforma a ruminação noturna em intercessão real. A intenção muda o que a dor produz. Segunda instrução. Na próxima missa, pratica a comunhão espiritual em pé, com a mão no coração, com os olhos no sacrário, usando a fórmula de São Afonso que ensinei. Não sentada, em pé, a postura de quem recebe, não de quem espera de fora. O que muda é que o momento de maior dor na missa passa a ser o momento de maior presença sua diante de Deus. Terceira instrução, e essa é contraintuitiva. Para de pedir perdão pelo divórcio se você não foi a causa dele. Troca o pedido de perdão por um ato de entrega. Senhor, o que quebrou eu coloco nas suas mãos. Não sei consertar, mas confio que você sabe. Quando você pede perdão por algo que não fez, você está assumindo uma culpa que não é sua e bloqueando a graça que vem do lugar correto, que é a confiança, não a autopunição. Quarta instrução. Procura na sua paróquia ou diocese informações sobre o processo de nulidade matrimonial. Não estou dizendo que você precisa fazer, estou dizendo que você precisa saber o que é, o que envolve e se aplica à sua situação. Muitas pessoas vivem décadas sem saber que essa possibilidade existe ou que é acessível. Saber não é comprometer. Saber é ter a liberdade de escolher com consciência. Quinta instrução, a mais difícil e a mais transformadora. Escreve em um papel o que você mais perdeu com o fim do casamento. Não o que os outros perderam, o que você perdeu. Lê em voz alta uma vez e depois dobra o papel e coloca dentro da Bíblia ou do terço que você usa para rezar. Esse gesto transforma uma perda privada em oferta nomeada. E o que é nomeado diante de Deus deixa de ser só dor e passa a ter direção. Dona Aparecida fez isso. Praticou a comunhão espiritual em pé. Trocou o pedido de perdão pela entrega. E 2 semanas depois,
Ligou para Cida com aquela frase que eu já te contei, que havia sentido saudade de Deus na missa, não vergonha. E a saudade é diferente da vergonha, porque a saudade pressupõe que você pertence. A vergonha pressupõe que você invadiu. Dona Aparecida nunca invadiu nada. Ela sempre pertenceu. E você também. Deus não mede o tamanho do que você perdeu. Ele mede o tamanho do que você continuou carregando sem largar a fé. A mudança não começa no seu filho que se afastou. Não começa na situação que você não escolheu. Começa em você, no próximo domingo, de pé, com a mão no coração, olhando para o sacrário com a certeza de que o que você carrega tem nome, tem valor e produz fruto que você ainda não viu todo. Vamos rezar juntos? Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos os que sofreram sem escolher, Mãe dos que ficaram quando o outro foi embora, intercede agora por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, por cada uma que foi à missa por anos carregando um peso que não sabia nomear, por cada uma que ficou sentada quando todos se levantaram e que fez isso com um coração que nunca parou de amar. Pede ao seu Filho que as graças que parecem represadas por causa de situações que essas almas não escolheram sejam derramadas de forma especial sobre elas. Que o próximo domingo seja diferente dos anteriores. Não porque a situação mudou, mas porque o coração agora sabe o que está fazendo e para quem está oferecendo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo. Isso é o que ninguém te diz. E agora que você sabe, você não pode guardar só para você. Se esse vídeo respondeu uma pergunta que você carregava há anos, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, pelo WhatsApp, pelo coração mesmo. Se inscreve aqui para que quando vier o próximo ensinamento, você esteja aqui. E marca com um coração, não pelo canal, mas como seu amém particular. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe cada domingo seu, de agora em diante. Fique com Deus.